Muito bom dia aos alunos do primeiro ano. Boa tarde, não sei qual horário que vocês estão vendo, ou boa noite. Vamos para mais uma aula de física. Hoje iremos trabalhar movimentos em duas dimensões. Pegue lá a apostila de vocês de física. Vamos dar início. Hoje a pretensão é falar para vocês sobre um pouco sobre deslocamento relativo e lançamentos oblíquo e horizontal. E resolver as atividades da página 23 e algumas da página 24. Vamos lá? Vou dar início demonstrando um pouco para vocês sobre movimento. Então, um pouco sobre composição de movimentos. A ideia básica é que composição de movimentos são situações onde tu vai ter movimentos que são feitos combinando outros movimentos, como o nome já diz. Para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso, ter que combinar movimentos para achar o movimento, eu vou fazer um exemplo muito clássico de um barco atravessando um rio. E essa é uma situação bastante comum para exemplificar ter que combinar movimentos, porque no caso de um barco e um rio, um lago, enfim, o movimento vai ser o movimento que vem do motor do barco, mais o movimento que o barco ganha por causa da correnteza. Então vamos fazer alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Vamos dizer, para os nossos exemplos, que o motor do barco, nesse caso, faz com que ele ande sobre a água com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então vamos considerar primeiro aqui uma situação em que o barco está andando aqui sobre o rio. Então o barco, o motor dele faz com que ele ganhe uma velocidade de 4 metros por segundo. Só que, nesse caso, o rio tem uma correnteza que faz com que a água ande para frente 3 metros por segundo, ou seja, a água anda 3 metros a cada segundo para frente. Qual que vai ser o movimento do barco nessa situação? É interessante perceber que a cada segundo que passa, o motor do barco joga ele para frente sobre a água 4 metros a cada segundo. Só que nisso, a água sobre a qual ele está andando também andou 3 metros. Ou seja, o barco a cada segundo vai acabar se deslocando 4 mais 3, 7 metros. A velocidade resultante do barco vai ser achada somando. Nota que o rio está empurrando o barco para frente, além do motor dele, né? As duas coisas estão empurrando o barco para frente, elas estão se ajudando. Então tu tem que somar a velocidade do barco com a velocidade do rio. Vai dar uma velocidade de 7 metros por segundo. No fim, a velocidade resultante, então, do barco nessa situação aqui é 7 metros por segundo. A cada segundo ele anda 7 metros em relação à margem. Se eu tiver a situação contrária, o barco agora andando contra a correnteza, o que está acontecendo? A correnteza faz com que a água ande 3 metros para trás a cada segundo e o barco está tentando andar para cá, o motor empurra ele 4 metros para frente a cada segundo, uma velocidade de 4 metros por segundo. O que está acontecendo nessa situação? Tem que juntar os movimentos. O barco, o motor, faz com que ele ande para a esquerda 4 metros a cada segundo. Só que quando passa 1 segundo, a água joga ele para trás 3 metros, né? Então ele tenta andar 4, a água joga ele para trás 3. No fim, ele acaba avançando só 1 metro a cada segundo. Notem, as velocidades estão se atrapalhando, né? Eu tenho 4 num sentido e 3 no outro. Eu vou ter que subtrair as velocidades. A velocidade resultante, nesse caso, é o quê? Tu tem 4 para lá e 3 atrapalhando, fica 4 menos 3, 1 metro por segundo. Nesse sentido, né? A velocidade do barco ganha. Então, a velocidade resultante, 1 metro por segundo. A ideia básica é que a velocidade resultante vai sempre ser a soma dos vetores, né? Velocidade do barco mais velocidade da correnteza. Quando os dois vetores se ajudam é só somar, né? Quando os vetores se atrapalham, a soma dos vetores, na verdade, é subtrair eles. Mas a situação que talvez seja mais importante e mais interessante é essa situação aqui.
onde a gente tem o rio, a correnteza, 3 metros por segundo, e o barco andando no outro sentido, querendo, por exemplo, atravessar o rio. O que a gente vai ter nesse caso? O barco está andando para frente a 4 metros por segundo e o rio joga ele para o lado 3 metros a cada segundo. O que está acontecendo? Ele está andando tanto para frente quanto para o lado, né? Ele vai acabar andando na diagonal, que é tanto para frente quanto para o lado. A velocidade resultante do barco nessa situação tem que somar os vetores, né? A gente faz isso completando o desenho aqui, puxando a diagonal. Essa aqui é a velocidade resultante. O valor dela a gente acha por Pitágoras, para quem não lembra. Fica essa aqui ao quadrado, mais a outra ao quadrado. Então, velocidade resultante ao quadrado é 16 mais 9, 25. A velocidade resultante, então, é extrair a raiz, 5 metros por segundo. Essa velocidade aqui, então, é 5 metros por segundo. Mas vamos dizer que eu pergunto agora... Aliás, então o que isso significa? Que o barco, se a velocidade resultante está apontando para cá, que o barco vai andar assim. Ele vai se mexer assim. Mas vamos dizer que eu pergunto agora, sabendo que essa distância aqui é 20 metros, quanto tempo o barco demora para chegar do outro lado? Bom, olha só. Eu sei, por exemplo, que distância é velocidade vezes tempo, né? A distância é 20 metros, o tempo que eu quero saber. Daí a pergunta é, que velocidade que eu coloco aqui para calcular o tempo? Ah, a velocidade de 5 metros por segundo. E aí que tá. O que tem que tomar cuidado, e a parte mais importante dessa aula, é o seguinte. Sempre que tem dois movimentos perpendiculares, por exemplo, 4 metros por segundo para frente, 3 metros por segundo para o lado, o que tem que se dar conta é o seguinte. Eu quero saber o tempo que demora para ele andar para frente. O que me faz atravessar o rio não é ir para o lado, é ir para frente. O que me interessa não é a velocidade nesse sentido, não é a velocidade para o lado. É a velocidade que eu tenho para frente. Ou seja, a velocidade que me interessa é os 4 metros por segundo. Então, o tempo, 20 dividido por 4, 5 segundos. Esse é o tempo que demoraria para chegar do outro lado. Notem que o 3 não apareceu aqui em nenhum lugar. A velocidade, gente, o tempo de travessia, desculpa, não depende da velocidade da correnteza, tá? Isso é muito importante. E por que isso acontece? Porque o que me leva para o outro lado não é a velocidade para o lado, é a velocidade. O que me leva, enfim, a atravessar o rio não é a velocidade para o lado, é a velocidade para frente. É essa que me interessa. Daí tu pode se perguntar o seguinte, tá, mas olha só. Quando tem uma velocidade, eu estou dizendo que a velocidade do rio não faz diferença, mas eu não vou andar em linha reta, agora eu vou andar na diagonal, eu vou andar uma distância maior, como é que eu levo ao mesmo tempo? É que olha só, tu vai andar uma certa distância a mais, mas tu também tem uma velocidade a mais, uma coisa sempre vai compensar a outra, e no fim só o que vai importar para tu chegar do outro lado é essa velocidade aqui. Essa distância que tu anda a mais é por causa dessa velocidade que tu tem a mais, e uma compensa a outra. No fim, o que importa para andar essa distância é sempre a velocidade nessa direção. Sempre que tu tem duas velocidades perpendiculares, como é o caso aqui, para andar numa direção só importa a velocidade naquela direção, e vice-versa para outra. Para saber o quanto o barco anda para o lado, não faz a menor diferença a velocidade dele para frente, só a velocidade da correnteza. Então, por essa aula era isso, tá, gente? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Ok. Então, alunos, eu tenho um outro videozinho interessante para passar para vocês, para nós passar, e depois logo após os dois vídeos, nós iremos para a explicação das atividades de sala da apostila, entendeu? Logo depois nós vamos para as atividades da página 23, como eu havia dito. Atenção! Ela me faz tão bem. Do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos!
mais uma humilhante derrota, hein, João? 21-10. Eu nem gosto de basquete, meu esporte é futebol. Mas sabe que o basquete, além de mostrar o meu talento, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor de física. Física? É. O basquete tem a ver com física? Ué, olha, tudo que sobe, desce. Hã? Você sabe por que a bola sobe e desce? Esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ficar conhecendo a aceleração da gravidade, vai aprender o que é o movimento de queda livre e vai aprender a fazer uns cálculos sobre o movimento de subida e descida de um projétil. O que acontece quando a gente joga um objeto para o alto? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade desde a época dos gregos antigos. Ela só começou a ser respondida mesmo por Galileu Galilei. Já ouviu falar desse famoso físico na nossa primeira teleaula? Galileu criou uma experiência para verificar a queda de dois corpos com massas diferentes. Ele chegou a uma incrível conclusão. Quando a resistência do ar influi pouco, corpos diferentes, soltos na mesma altura, caem juntos e atingem o chão ao mesmo tempo. Galileu é conhecido como o pai do método experimental. Esse método revolucionou a história da ciência. O pulo do gato do método experimental foi perceber que criar uma experiência é criar condições para que um fenômeno ocorra. Por exemplo, um amigo meu não acredita que uma bola de aço e uma pena possam cair juntinhas. E podem. É só criar condições para a observação desse fato. Muitas vezes isso só pode ser feito em laboratório. Vamos ao laboratório. Já sabemos que a atmosfera influi no movimento de queda dos objetos. Então, para controlar esse problema, precisamos eliminar a atmosfera. Isso é possível usando o tubo de vácuo. Nossa, o que é isso? É mais uma das maravilhas do método experimental, Rosinha. Olha só, é uma foto que mostra as posições sucessivas de duas esferas de massas diferentes caindo dentro de um tubo de vácuo. Olha, repare que as duas esferas ocupam sempre a mesma posição em cada instante. Ou seja, as duas esferas estão caindo juntinhas, Rosinha. Como disse Galileu. Exatamente. Agora, preste atenção em outra coisa importante. Para se chegar a essa foto, foi usada uma lâmpada especial chamada estroboscópica, que ficava piscando em intervalos de tempos iguais. Quer dizer, para ir de uma posição até outra, as esferas levaram sempre o mesmo tempo. E repare que a cada intervalo de tempo, a distância percorrida pelas esferas vai aumentando. Você consegue dizer o que está acontecendo? Mesmo intervalo de tempo e distâncias cada vez maiores. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí, eu já vi isso na última teleaula. Se os corpos estão percorrendo a cada intervalo de tempo distâncias cada vez maiores, então já sei, a velocidade deles está aumentando. Raciocínio perfeito. A velocidade está aumentando, logo existe uma aceleração. Mas isso é só o começo. Repare nessa foto que ao lado da esfera, Rosinha, tem uma régua. E o intervalo de tempo entre uma posição e outra é de 1/30 segundos, ou 1/30avos de segundo. Bom, agora nós podemos fazer algumas medidas e fazer uma tabela. Tabela que você vai encontrar no seu livro de estudos. Observando a foto, é possível descobrir a posição em cada instante. E com a variação de posição e a variação de tempo, a gente pode descobrir a velocidade média em cada instante. ΔV sobre ΔT. Observe que a velocidade média realmente está aumentando. E mais, a velocidade está sempre aumentando mais ou menos com o mesmo valor. Bom, e para calcular a aceleração é só fazer ΔV sobre ΔT para cada instante. Olha só que interessante. A aceleração também gira em torno do mesmo valor. Você está dizendo então que a aceleração é constante, é isso? Exatamente, Rosinha. Segura aqui para mim, por favor. Olha, se a gente medir a aceleração várias vezes e com bastante cuidado, a gente vai chegar ao valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, que aqui em nosso planeta, quando um objeto cai, olha só, a sua velocidade aumenta de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Bom, isso independente
do peso do objeto e imaginando, é claro, que a resistência do ar é desprezível. Bom, daqui por diante, a gente vai chamar essa aceleração que faz os objetos caírem dessa maneira de aceleração da gravidade, que será representada pela letra G minúscula. Bom, você vai conhecer melhor essa aceleração em futuras teleaulas. E como nossos cálculos serão aproximados, a gente pode usar o valor aproximado da aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Movimento retilíneo com aceleração constante. Você já ouviu falar nisso, não ouviu? É claro que já ouviu, foi aqui mesmo na nossa última teleaula, aquela dos testes com os carros Copa e Duna. Movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV. Pois então, a queda livre também é um movimento retilíneo uniformemente variado. E assim fica valendo tudo que a gente aprendeu na nossa última teleaula. A função horária da posição, por exemplo, é a mesma, só que no lugar da aceleração A, entra a aceleração da gravidade G. Em vez de usar a letra X, a gente usa a letra Y, já que se trata de movimento de subida e descida. É lógico que a letra usada não tem tanta importância, mas é fundamental saber a grandeza física que ela representa. Nesse caso, Y representa a posição no espaço. Na função horária da velocidade, basta substituir a A pela aceleração da gravidade G. Vamos ver agora um problema na prática. E na construção civil, a queda livre de objetos é realmente um problema. Olha só um exemplo. Se esse tijolo cai daqui de cima... Opa! Quanto tempo ele levou para chegar lá embaixo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é a que altura o tijolo estava do chão. Isso eu já sei que são 5 metros. Depois, a gente precisa definir um referencial e um sistema de coordenadas. Para isso ficar mais claro, vamos fazer um esboço. A gente pode medir a altura y a partir da posição inicial deste andar. Assim, a distância entre o tijolo e a posição inicial, o y, vai aumentando à medida que o tijolo cai. Quer dizer, o eixo y tem o sentido positivo para baixo. Ou seja, a gente definiu a origem do sistema de coordenadas, a posição inicial do tijolo, que é 0, e a posição final, que é 5. A aceleração da gravidade G é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora é só montar a função horária da posição. Substituindo os valores, chega-se à função y igual a 5t ao quadrado. Como a gente quer saber o tempo que o tijolo leva para cair, quer dizer, o tempo que ele leva para chegar à posição 5, é só substituir y por 5. Ou seja, t igual a 1 segundo. O tijolo demora aproximadamente 1 segundo para cair. Agora, para saber com que velocidade o tijolo chega ao solo, é só montar a função horária da velocidade. Substituindo os valores, fica v igual a 10t. Como o tijolo demora 1 segundo para cair, é só colocar 1 no lugar do t. O tijolo vai chegar ao chão com velocidade de 10 metros por segundo. Não, a queda livre eu entendi. Agora o que eu queria saber é essa história de que tudo que sobe e desce que tem a ver com essa bola aqui. Ué, tem tudo a ver, João. Você não reparou no movimento que você está fazendo? Que movimento? Esse, de jogar a bola para cima. Quando a bola sobe reta, ela desce reta, não é? Assim? É. Vamos entender o movimento da bola e também a sua posição e velocidade. Mas para entender isso, a gente tem que pensar que essa bola sobe e desce em condições ideais, ou seja, no nosso modelo, nós estamos desprezando a resistência do ar. No arremesso de verdade, a altura alcançada e a velocidade da queda são bem menores do que os nossos cálculos, por causa do efeito da resistência do ar. Eu ainda não entendi o que a bola lançada para cima tem a ver com a queda livre. Porque a bola não está sendo abandonada em uma determinada altura. Ao contrário, a bola está sendo lançada para cima com uma velocidade inicial. Isso mesmo. Em comum, a queda livre e a bola têm a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Entendi. Então quer dizer que a bola jogada para cima também é um movimento retilíneo uniformemente variado. Claro. Então não interessa, não importa se o objeto está subindo ou descendo. A aceleração da gravidade G é constante, logo trata-se de um MRUV. Para entender melhor, a gente precisa primeiro definir o referencial e o sistema de coordenadas. Bom, o eixo Y é esse aqui, e a origem dele é aqui, nas mãos do João. Quando a bola sobe, a gente pode dizer que é positivo. A gente pode definir o sentido de positivo ou negativo de acordo com o caso. A ideia é que a escolha facilite a solução e a compreensão do problema.
De acordo com esse sistema de coordenadas, o y0 é a altura inicial e é igual a 0. E como a gente viu, a aceleração da gravidade g é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 não, menos 10. Isso mesmo! Como a gente orientou o eixo das coordenadas positivamente para cima e a aceleração da gravidade é para baixo, então g é negativo. Isso porque a aceleração da gravidade é um vetor que está sempre apontado na direção da Terra de cima para baixo, né? O seu sinal depende de como a gente orienta o eixo de suas coordenadas. Mas o importante aqui é perceber que, sendo a velocidade inicial para cima e a aceleração para baixo, o que acontece? À medida que a bola sobe, a sua velocidade vai diminuindo e diminui 10 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que quando a bola voltar ao chão, a posição vai ser igual a 0 de novo, é isso? Exatamente, porque tudo que sobe desce. Bom, no seu livro de estudos você vai encontrar gráficos em função de tempo, posição, aceleração e velocidade, para entender melhor o que afinal significa essa história de jogar uma bola de basquete para cima. Aliás, falando em entender melhor, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que na superfície da Terra, os corpos caem com uma aceleração constante, a aceleração da gravidade, que vale mais ou menos 10 metros por segundo quadrado. E aprendeu que esse movimento é chamado de queda livre. Viu que é importante fazer um esboço dos problemas, definindo o seu referencial e a posição do sistema de coordenadas. Assim, com o sentido positivo e negativo bem definido, a gente não se atrapalha com os sinais da velocidade e da aceleração. E viu também como calcular o tempo de subida e descida de um projétil, sua velocidade de retorno e ainda a altura máxima alcançada. Não deixe de ler, no fim da aula 5 do seu livro de estudos, um resumo sobre tudo isso que a gente falou aqui. Não deixe de estudar, porque vem mais informação por aí. Até a próxima. É bom vocês estarem pesquisando novos conteúdos para saber informar. Vamos lá agora para nossas atividades. Vamos lá nas atividades. Desculpa, eu tive um tempo, eu não abri a atividade, mas agora eu vou abrir. Entendeu? Deixa eu abrir aqui a nossa atividade. Não perder tempo não. Vou colocar uma tela para vocês aqui. Enquanto isso que eu vou correr atrás de abrir as atividades. Dá tempo para vocês pegar a apostila de vocês. E lá na página 23. Então vamos retornar. Página 23 da nossa apostila. Tem lá. A partir da borda de uma mesa de altura de 0,8 metros, lança-se horizontalmente duas pequenas esferas. Esfera A e B. Que cumprem até o solo os alcances indicados. Na figura a seguir, considere G para a gravidade e despreze a resistência. Lembra que nós falamos eixo Y, eixo X. Vamos lá, eixo Y e eixo X. O tempo de queda da esfera. Tempo de queda da esfera. Então, altura
é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Como que vai ficar? Bora aqui. A altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado, dividido por... Bora aqui. Faltou 2 aqui embaixo. Por 2. Essa vai ser a nossa forma da primeira atividade. Quanto que é minha gravidade? 10. Quanto que é meu tempo? Vamos analisar lá. Vamos voltar lá à atividade. Quanto que é meu tempo que ele me deu aqui? Ele não me dá tempo. Ele me dá tempo, mas ele me dá a altura da mesa, que é 0,8. Então eu tenho a altura, que é 0,8. Eu tenho a gravidade, que é 10. Eu não tenho tempo ao quadrado, mas eu tenho os dados que dá para resolver. Letra B. Vamos lá para a letra B. Vamos aqui que ela pede. Essa é a letra A, né? A letra B. O módulo de velocidade de lançamento de cada esfera. Então, o módulo de A e o módulo de B. Ambas são as mesmas fórmulas. Velocidade de A e velocidade B. Olha bem, ó, altura, velocidade. Entendeu? Aqui é meu eixo Y, aqui é meu eixo X. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer velocidade de A, por exemplo, é igual a distância de A. Então, eu vou pegar aqui a distância de A. Qual foi a distância de A? 1,2. Então, distância de A, que é 1,2, dividido que é o tempo. O tempo eu vou encontrar nesse daqui. Velocidade B é a mesma coisa. Velocidade de B é igual a distância de B dividido pelo tempo que eu vou encontrar aqui. Muito simples, né? E aí, eu resolvo a atividade. Atividade número 2. Vamos lá para a atividade número 2? A figura a seguir mostra em escala a velocidade de Y, de V vetorial, ao vetor em cima do vetor, adquirida por uma bola no tempo segundos após ocorrer seu disparo horizontal à janela de um prédio. Então a pessoa disparou uma bola aqui na janela de um prédio e ela fez eixo Y, eixo X. Vamos continuar com esse pensamento. Eixo Y, eixo X. Altura, distância. Vamos lá. Disparou da janela do prédio. Adote gravidade 10 e despreza a resistência do ar. Beleza, aqui ó. Aqui dá para me saber. Vamos embora lá. No pensamento aqui, no Y, no eixo X, ela andou quantas casinhas? 1, 2. Não parou aqui? E no eixo Y ela andou quantas? 1, 2, 3, 4. Quanto que vale cada uma? Quer dizer que minha distância, a minha velocidade, a minha aceleração em X, se cada um vale 5, 5 com 5, 10. X vale 10. Em Y, 5, 10, 15, 20. Em Y vale 20. Então, a velocidade em X vale 5. A velocidade em Y vale 20. Vamos lá, vamos voltar aqui para continuar o mesmo pensamento. Então, bora. Determine a intensidade da velocidade com que a bola foi lançada na janela. Vamos lá pegar lá o que nós podemos fazer? Tá, número 2. Primeiro eu vou fazer essa atividade, eu vou fazer o quadrinho. Vou desenhar o quadrinho e vou ver velocidade em X. Quanto que deu? Entendeu? Porque cada um deles vale 5. Então, 5 mais 5, 10 vezes velocidade em Y. Quanto que deu? 5, 10, 15 e 20. Só isso. A letra A. Entendeu? Então, a letra A, já comecei a fazer. E aqui é a letra B. Peguei errado aqui, ó. Letra B. A letra B e aqui é a letra C. Peguei errado aqui. Letra B. Então a velocidade o tempo decorrido. Então bora encontrar o tempo decorrido de Y, que é onde ela parou. Certo? Vamos lá, vou botar aqui desenho. Ela não parou aqui, então o tempo decorrido de Y, até onde ela parou. Então, velocidade de Y é igual a gravidade vezes o tempo.
A gravidade vezes o tempo. Qual que é a velocidade Y? É 20? Qual que é a gravidade? Qual que é o tempo? Eu não tenho tempo. Então eu vou encontrar o tempo aqui. No C, a altura. A altura igual a gravidade dividido por 2 vezes o tempo que eu encontrei aqui ao quadrado. Beleza? Vezes o tempo que eu encontrei aqui ao quadrado. Letra D. A distância. Então, distância de velocidade de x. Velocidade de x é quanto que nós vimos lá? Não era 10? Então, é 10 vezes o tempo. Lembra-se que nós vamos encontrar o tempo em qual atividade? O tempo foi encontrado na atividade B, na letra B. Então, a velocidade, a distância é a velocidade de x, que nós encontramos lá no primeiro, letra A, vezes o tempo. Atividade número 3. Tá bem simplesinha. Bora lá. Concluindo, viu, moçada? Ao bater um tiro de meta, uma goleira imprime a bola uma velocidade de módulo de 25 metros por segundo. Inclinado ângulo, inclinado. De um ângulo que com horizontal tal que o seno é 0,8 e o cosseno é 0,6. Admita que o local, a resistência do ar seja desprezível e adote gravidade igual a 10. Suponha que a bola retorne ao solo sem interceptação por qualquer jogador. Determine sua altura. Como que eu vou determinar a altura? Então tem aqui, ó. A altura é igual a velocidade inicial da bola y, no caso as velocidades de ambos são o mesmo, que é 25, vezes o seno. O seno que ele me deu foi quanto? Foi 0,8 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes gravidade. E a velocidade do ápice do voo? Velocidade do ápice é igual a velocidade de x, que é a mesma coisa, que é 25, vezes o cosseno. O cosseno lá ele me deu, o cosseno lá, entendeu? Que é 0,6. Letra C, o tempo total de voo. Então, o tempo é igual a 2 vezes a altura. Qual que é a altura que ele atingiu? Então, eu vou lá, olhar lá na imagem, vou ver aqui se tem. Qual que é a altura que ela atingiu aqui? Vamos analisar a altura que ela atingiu aqui. A altura. Tá. A altura que a bola atingiu, aqui, meus queridos, ele não te deu, o problema não te deu, mas é 20 metros. A altura é 20, viu? A altura eu encontrei lá na letra A, vou encontrar a altura, né? Oh, desculpa. Então, vou pegar a altura da letra A e vou colocar aqui com a altura e resolver, vir por gravidade. E por último, a letra D, o alcance horizontal. Qual foi o alcance horizontal? Bananei um pouquinho. Letra D por último, qual foi o alcance horizontal? Distância igual a velocidade inicial de x. Velocidade sempre é a mesma, né? No caso, eu encontrei a velocidade de x na letra B, vezes o tempo. Entendeu? Que o tempo eu encontrei na letra C. Aí eu termino. Alunos, tenham um bom estudo. Tenham um bom estudo. Entendeu? Se preparem, que logo mais eu estarei postando sobre explicação do simulado e as aulas de biologia, finalizando a de física. Tchau, fique com Deus.